Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. Se tem uma coisa difícil na escola é fazer com que os alunos leiam. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito para incentivar o hábito de leitura dos meus alunos. Vamos lá? Nos anos iniciais, a gente tenta despertar o gosto pela leitura através de atividades lúdicas. Mas com o tempo, isso vai se perdendo. O nosso tempo junto com as turmas vai ficando menor e a resistência com relação à leitura vai ficando maior. Com isso, a gente acaba apelando para a obrigação. A gente tenta obrigar o aluno a ler, cobrando depois dessa leitura uma atividade como um resumo, a produção de uma ficha literária ou um reconto. Ou a gente apela até mesmo para aquela velha história de que no dia da entrega do livro a gente vai sortear alguém para ir lá na frente contar a história. Todas essas estratégias são válidas, mas nenhuma delas garante que o aluno vai realmente ler o livro e nem que posteriormente ele vai se interessar espontaneamente por alguma leitura. Então, nesse ano, eu tentei adotar uma abordagem diferente e é essa que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, eu resolvi que nesse ano eu não vou obrigar os meus alunos a lerem. Eu vou tentar despertar neles o interesse, o gosto pela leitura, nem que seja só um pouquinho. Eu tenho consciência de que com alguns alunos nenhuma estratégia vai funcionar, mas eu também não sou obrigada a fazer nenhum milagre. Eu não vou salvar todo mundo. Mas se nesse ano eu conseguir que pelo menos algum ou alguns alunos concluam a leitura de um livro, então a minha missão já está concretizada. Então, antecipadamente, eu fui à biblioteca da escola e selecionei alguns exemplares de livros e deixei eles separados para mim, para usar nas minhas turmas, em caixas. Toda vez que a gente for fazer a troca de livros, eu vou pedir para alguns alunos irem à biblioteca buscar essas caixas para mim. Eu optei por não levar os meus alunos à biblioteca por vários motivos, mas principalmente porque essa logística de levar o aluno até a biblioteca leva muito tempo e acaba gerando muita confusão. Eu não posso mandar a turma inteira até a biblioteca para pegar o livro de uma vez só. E para poder mandar de pouco em pouco, isso vai gastar muito tempo. Além disso, sempre tem aqueles alunos que só falam que quer pegar livro para poder ir na biblioteca matar o tempo. Então eu optei por fazer essa troca de livro dentro da sala de aula mesmo. Eu procurei selecionar livros não muito extensos, no máximo com umas 100 páginas, 100 e poucas páginas. E também procurei escolher títulos com temas diversos. Dessa vez eu optei por não pegar os clássicos, porque eu acho que para essa primeira leitura, para esse primeiro contato com a leitura, é melhor a gente escolher leituras mais leves, mais fáceis. Uma aula antes, eu pedi para os meus alunos assistirem ao vídeo 15 dicas para gostar de ler. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição. E aí eu pedi que eles fizessem, a partir desse vídeo, um pequeno resumo. No dia da entrega dos livros, eu comecei a minha aula assim. Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre leitura. A gente sabe que a leitura é muito importante, porque ela ajuda a desenvolver o nosso vocabulário, ajuda a melhorar a escrita, aumenta o nosso conhecimento de mundo, estimula a nossa criatividade, a nossa curiosidade. Além disso, ela faz a gente viajar por outros mundos, por outras realidades. Então, a gente sabe que é importante ler? Sabe. Mas a gente tem preguiça? Tem. Só que conforme vocês viram no vídeo que eu pedi para vocês assistirem, a leitura é um hábito que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Do mesmo modo que acordar cedo é um hábito. Por exemplo, eu não gosto de acordar cedo, mas eu desenvolvi esse hábito porque eu preciso, por causa do meu trabalho. Vocês não gostam de tomar banho, mas vocês desenvolveram esse hábito por causa da suvaqueira, né? Então, gente, a leitura também é um hábito que a gente pode desenvolver. Basta ter um pouquinho de vontade de fazer uma forcinha. Então, eu quero que vocês pensem sobre as suas experiências de leitura, as suas dificuldades. E em casa, vocês vão fazer uma pequena produção de texto para mim, falando sobre isso, fazendo esse relato para mim.
O seu texto vai ter basicamente 3 partes. Na primeira parte, você vai falar sobre as suas dificuldades de leitura. O que impede que você seja um leitor mais assíduo? O que faz você não querer ler, você ter preguiça de ler? Na segunda parte, você vai falar para mim sobre as leituras que você já fez. Sobre os livros que você já leu, nem que seja aquele livrinho que você leu quando você estava lá na 3ª série e a professora te obrigou. E na terceira parte, você vai falar para mim sobre as leituras que você gostaria de fazer. Sobre os assuntos que te interessam ou os gêneros que você prefere, se é terror, se é mistério, se é romance, assim por diante. Você pode falar sobre algum autor ou algum título de livro específico. Fique à vontade para escrever a sua produção de texto. Eu quero que você fale para mim sobre a sua relação com a leitura, as suas experiências de leitura. E aí você vai trazer esse texto para mim na próxima aula. Como forma de exemplo e de inspiração, eu vou ler para vocês agora a minha produção de texto, as minhas experiências com a leitura. Então vamos lá? Eu vou ter que ficar olhando para baixo aqui, porque eu vou ler a partir do meu caderninho aqui, tá? Dificuldades no hábito de ler. Eu gosto de ler por vários motivos. Me distrai, me enriquece culturalmente, me faz refletir, desperta minha curiosidade, me faz sair um pouco da realidade e me dá sono quando eu preciso dormir, mas estou com insônia ou ansiosa. O problema é que eu tenho preguiça de começar, por isso fico deixando para depois e vou ver vídeos no YouTube. Só que se eu peguei um livro, eu tenho que ler, nem que seja de raiva. Eu não gosto de começar e não terminar. Às vezes eu começo a ler e não consigo me concentrar. Leio a página e no fim nem lembro aquilo que eu li. Algumas vezes eu leio de novo, mas algumas vezes eu sigo em frente e seja o que Deus quiser. Eu tenho problemas em escolher um livro, porque não gosto de nenhum gênero específico. Mas eu sei que eu não gosto de livros muito bobinhos, nem daqueles que querem só passar uma lição de vida. Outro problema que eu tenho é o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para comprar muitos livros. Então eu tenho que ler os livros que estão disponíveis na escola, que são, na maioria, infanto-juvenis. Logo, são meio bobos para a minha idade. Prefiro livros mais sérios, mais dramáticos, complexos, densos e profundos. Eu tenho um grande problema. Eu esqueço os livros que eu já li e sobre o que eles falavam. Tenho que me esforçar muito para lembrar. Então agora eu estou anotando os livros que eu leio e os seus temas. Os últimos livros que eu li foram O Diário de Anne Frank. O começo é chato e repetitivo, mas do meio para frente é bem empolgante, embora seja triste. Depois eu também li Encontro Marcado, que parece uma novela. Tem capítulos bons e capítulos ruins, mas é muito sério. Vocês talvez não vão gostar. E O Pequeno Príncipe. Ele é fofo e filosófico, mas não é para crianças, na minha opinião. O final é bem pesado. Agora eu estou lendo O Homem Nu. São crônicas e a maioria é chata, mas tem algumas que são engraçadas. Mas eu prefiro livros que contam uma história só. O próximo livro que eu quero ler é 1984, de George Orwell. Mas vou ter que comprar. Eu li Revolução dos Bichos, desse mesmo autor, e amei muito. Por isso, quero ler outros desse mesmo autor. Nas férias, eu decidi estabelecer uma meta diária de leitura, 20 páginas por dia. Mas está difícil. Eu não gosto de deixar coisas incompletas. Só que muitos dias não dá tempo de ler. Ou estou muito cansada, então as metas diárias estão se acumulando. Eu acho que eu vou levar o livro para o banheiro e ler lá enquanto estiver fazendo o número 2. Depois dessa leitura, eu vou pedir que alguns alunos se disponham a ir lá na frente, escolher dentro das caixas de livros que eu separei, alguns títulos aleatoriamente. E aí eu vou pedir que eles leiam as sinopses que ficam na página de trás, né, na contracapa do livro. Depois que os alunos lerem essas sinopses, eu vou fazer alguns comentários sobre essas obras. Se for uma obra que eu já conheço, eu vou fazer como se fosse uma propaganda desse livro, né? Eu vou ressaltar, aprofundar um pouco mais o enredo e ressaltar as partes mais emocionantes, as partes mais interessantes, né? Tentando fazer com que o aluno se interesse por pegar aquela obra. Agora, se for uma obra que eu não conheço, depois que o aluno ler a sinopse, eu vou falar como leitora se aquele livro me chamou atenção ou não e por quê. E aí, finalmente, eu vou convidar os alunos para escolherem algum livro dentro da caixa
das caixas que eu selecionei para a turma e levar esse livro para casa e iniciar esse processo de construção do hábito de leitura. Eu vou falar para eles que dessa vez a escolha do livro não será obrigatória, pode pegar só quem quiser. E não precisa fazer nenhum trabalho com relação a esse livro. Não precisa fazer resumo, não precisa fazer ficha literária, não precisa fazer nada. A única coisa que eu quero é que eles leiam esse livro, em nome de Jesus. Eu vou espalhar os livros sobre a mesa do professor e aí eu vou chamar os alunos por fila para cada um fazer a escolha do livro que quer levar para casa. E aí eu vou pedir que cada um deles escreva num pedacinho de papel o seu nome e o nome do livro que foi escolhido e me entregue, para que eu possa fazer o controle dos livros depois. Aí eu vou também marcar o dia de devolução do livro. E vou lembrar que na próxima aula os alunos deverão me entregar a produção de texto que eu pedi. Através dessa produção de texto, o professor vai ter algumas informações importantes. Porque os alunos vão falar quais que são os gêneros, os tipos de livro ou os assuntos que interessam a eles. Alguns também vão mencionar títulos de livros específicos, além de falar quais que são os motivos que fazem eles não quererem ler, terem preguiça de ler ou não gostarem de ler. Com essas informações, você, professor, vai poder selecionar melhor os livros que você vai colocar na caixa de leitura, você vai poder direcionar para alguns alunos obras específicas que eles venham a pedir, né, lá nas suas produções de texto, de acordo com a disponibilidade lá da biblioteca. E além disso, você vai poder obter informações que vão ajudar no seu planejamento futuro para poder desenvolver outras estratégias para incentivar o hábito de leitura dos alunos. Os meus alunos já fizeram a produção de texto, eu já li, né, já fiz a correção e eu obtive muitas informações importantes. Para alguns alunos eu já direcionei livros, né, que eu encontrei na biblioteca, que eles pediram. E através dessas produções de texto eu vi que os alunos estão gostando muito de ler Agatha Christie e Sidney Sheldon, então eu estou correndo atrás de achar essas obras para eles. E a maioria falou que o principal obstáculo para o hábito de leitura é a preguiça. Então, pensando nisso, eu selecionei e coloquei nas nossas caixas, né, nas caixas de leitura, vários livros de contos e crônicas. E aí eu vou falar para os meus alunos que se eles pegarem algum desses livros e conseguirem ler pelo menos um dos contos ou uma das crônicas dessas obras, já tá bom. Pelo menos ele já começou a construir esse hábito de leitura. Eu percebi também que muitos alunos querem ler aquilo que eu já li. Então eu falei que eu li O Pequeno Príncipe, tem gente que já me pediu esse livro. Eu falei sobre o livro da Anne Frank, então eu já emprestei esse livro para uma aluna minha. Eu li um outro livro da biblioteca da escola, que é Longas Cartas para Ninguém, e uma aluna já me pediu esse livro, eu já deixei separado para ela. Então, gente, eu percebi que para muitos alunos, o meu exemplo é que vai ser o verdadeiro estímulo para o hábito de leitura, né? A partir do momento que eles estão vendo que eu estou lendo, eles vão se interessar por ler esse livro também, por começar a ler também. Eu tenho notado que muitos desses alunos que querem ler o que eu li, querem fazer isso para poder comentar, conversar comigo depois a respeito dessas obras. Então, gente, eu não prometo nenhum milagre, mas eu acho que vale a pena compartilhar com vocês as estratégias que eu tenho utilizado na sala de aula com relação à leitura, para o desenvolvimento do hábito de leitura dos alunos. Mas e vocês? Me conta aí nos comentários, professores, o que vocês têm feito para estimular o hábito de leitura dos seus alunos? Como que vocês têm feito esse trabalho de leitura na sala de aula? E você, aluno, me conta aqui nos comentários como que é a sua experiência com a leitura. Quais que são as suas dificuldades, o que você gosta de ler, como que a escola pode te ajudar a se tornar um leitor mais assíduo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das ideias que eu troquei com vocês hoje. E eu fico por aqui. Até a próxima, então. Beijo, tchau!